Então agora vamos começar a nossa segunda videoaula de Sistema de Esgoto 1 do IFSC Campus Florianópolis, curso técnico em saneamento da 7ª fase. Então aqui o L, pessoal, é o comprimento total da tubulação. Como é que eu vou fazer? Vou inserir o somatório, então é o somatório de todos os trechos, né, da extensão de todos os trechos, Enter. Deu 764,61 metros, então de vocês tem que dar isso também, tá? Senão tem alguma coisa errada. A vazão máxima, então, como é que eu vou colocar? A parte do esgoto sanitário, né, do esgoto doméstico, eu vou colocar com o K1 e o K2. E a parte da infiltração, sem o K1 e K2. Então, a vazão vai ser população vezes consumo per capita vezes coeficiente de retorno vezes K1, cadê o vezes aqui? Eu não perdi. Vezes K2, fecha parênteses, dividido por 86.400. Na verdade, eu tenho que colocar mais um parênteses aqui e aqui. Então, isso aqui é a referente à vazão do esgoto doméstico. Agora, a vazão de infiltração vai ser o quê? Vai ser o coeficiente de infiltração vezes a extensão de tubulação. Enter. Então, deu 2,61 litros por segundo, já incluindo a infiltração. É pouquinho, por quê? Porque a área é pequena e a população é pequena. Por que a vazão de infiltração eu multiplico o L pelo coeficiente de infiltração? Ó, se eu multiplicar litro por segundo por metro, vezes metro, vou cortar metro por metro, vai ficar litro por segundo. Então, é uma vazão de infiltração. Seria o coeficiente de infiltração por metro, vezes a extensão em metros da tubulação. O TX, que é a taxa de vazão de esgoto por metro de tubulação, né? Litro por segundo por metro, vai ser igual a vazão máxima dividido pela extensão total. Então, vejam que tudo tá com fórmula aqui, tá, gente? Tem que colocar a fórmula, não é para calcular na calculadora e depois jogar o valor aqui. Agora, vamos fazer aqui as vazões, tá? Montante, trecho, jusante. Como é que a gente vai fazer? Lembrem-se, pessoal, do nosso querido roteirinho, tá? Então, aqui eu botei no siga A o nosso roteiro de preenchimento da planilha. Então, vocês têm que seguir esse roteiro aqui, que é a minha colinha, tá? Até hoje eu uso isso aqui para dar aula. Então, isso aqui que a gente acabou de fazer já estava aqui. Agora, vazão do trecho, vazão montante, vazão jusante. Como é que a gente vai fazer isso? Antes da gente começar a fazer isso, eu quero lembrá-los do nosso trabalho, né, de cada equipe. E aqui, ó, não esqueçam disso, tá? Então, cada equipe é um PV diferente e uma vazão diferente. No meu aqui, no PV5, há um emissário de recalque chegando proveniente de outra bacia de esgotamento, lançando uma vazão máxima de 6 litros por segundo. Então, lá no meu PV5, eu vou somar, onde ele é montante, uma vazão de 6 litros por segundo. Como é que eu vou fazer isso? Então, já vou colocar aqui para não me esquecer. Então, PV5 é montante no trecho 2,1. Vou colocar aqui igual a 6 litros por segundo. Depois eu vou somar com o resto. Então, vazão de montante, como é que eu faço? Venho aqui, deixa eu aumentar esse tamanho do texto para dar para vocês verem melhor. Vamos começar pela vazão do trecho. Vazão do trecho vai ser a taxa por metro de tubulação vezes a extensão do trecho. Então, eu venho aqui, vazão do trecho é igual ao meu TX vezes a extensão desse trecho. Isso aqui, pessoal, eu posso puxar, porém, eu tenho que fixar esse M5 aqui, essa célula, tá? Então, como é que eu faço para fixar? Eu uso um cifrão antes do 5 aqui. Peraí, cadê? Aqui, um cifrão. Aí eu fixo um TX, ó, M, cifrão 5. E puxo aqui. Aí ele calcula a vazão de contribuição de cada trecho. A vazão de montante eu tenho que fazer manual. A vazão de jusante vai ser
A vazão de montante... Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus? Deixa eu dar um ESC. Voltar. Não. Eu não sei porque que ele inseriu duas linhas aqui. Deixa eu apagar. Excluir. Então, aqui a vazão de jusante é igual à vazão do trecho mais a vazão de montante. Eu ainda não preenchi a vazão de montante, mas não tem problema, tá? Então, esses dois aqui eu posso puxar, porque ele, como ele está com fórmula, ele calculou automático. Ah, aqui, quando eu voltei, tirou o cifrão. Então, deixa eu botar o cifrão aqui. E aqui eu puxo de novo. A vazão de montante, então, eu tenho que pensar um pouquinho mais, não dá para puxar, tá? Então, a vazão de montante em início de rede, né, ponta seca, ela vai ser 0. Então, aqui no meu 1,1, lembra que eu falei que o PV1 é ponta seca? Então, aqui o início de trecho, o início do trecho, né, no PV1, a vazão é 0, porque não tem nada saindo aqui por esse PV. Por isso que a gente chama de ponta seca, porque não tem vazão passando por esse PV. Então, inicio com 0. No trecho 1.2, vamos ver aqui, ele inicia no PV2 e termina no PV3. A vazão, então, de início do trecho 1.2 vai ser a vazão de jusante de 1.1, porque nesse PV só está entrando 1.1, né? O trecho 1.1. Então, a vazão que entra no PV é a mesma que sai, confere? Por isso que a vazão de montante do 1.2 vai ser igual à vazão de jusante de 1.1. Então, montante de 1.2 eu vou igualar. Aqui, ó, igual, não vou digitar, tá? Vou colocar igual a vazão de jusante de 1.1. 1.3 vai ser a mesma coisa. A vazão de montante de 1.3 é a jusante de 1.2 e 1.4 também a montante vai ser a jusante de 1.3. Então, aqui até 1.4 eu posso puxar. Já em 2.1, vamos ver aqui. 2.1 ele começa no PV1. O que eu fiz ali? Eu coloquei PV5. Tá errado. Ah, não, tá certo aqui. 2.1 ele começa no PV1, tá? Na verdade, então, esse 6 não é aqui. É aqui embaixo, que é no PV5 que entra essa vazão de 6. Deixa eu deletar aqui. 6 igual a 6. É no PV5. E aqui faltou um Vzinho. Então, o PV1, né? O trecho 2.1 começa no PV1. O PV1 é ponta seca, então a vazão é 0. O PV2, então, vai ser o quê? O trecho 2.2. O trecho 2.2, ele inicia no PV5. Nesse PV5 que está chegando uma vazão de outra bacia. Então, no PV2 vai entrar a vazão de outra bacia, que é 6, mais a vazão de 2.1, né, de jusante. Então, eu vou somar os dois. Aqui já está o 6, vou somar mais a vazão de 2.1. O trecho do 2.3 até o 2.4, eu vou só somando do trecho anterior, o jusante do trecho anterior. Então, no 2.3, a vazão vai ser o jusante do 2.2. No 2.4, a vazão vai ser o jusante do 2.3. Já no 2.5 não dá para fazer isso. Por quê? Porque o 2.5 começa no PV8. Então, a saída é igual às entradas. Aqui eu tenho duas entradas, eu tenho o 2.4 e o 1.4. Então, eu vou ter que somar a vazão de jusante dos dois, que vai ser a montante do 2.5. Então, 2.5 vai ser igual a jusante de 2.4 mais jusante de 1.4. Enter. O 3.1 vai ser o quê? 3.1 também inicia no PV1, que é ponta seca, então a vazão inicial, né, de montante é 0. O 3.2, eu vou ter que somar
tudo que entra no PV9, né? Porque ele é a saída do PV9. Então, o 2,5 mais o 3,1, jusante. Igual a jusante de 3,1 mais jusante de 2,5. Pronto. Aqui a vazão de jusante, como que eu sei se eu fiz toda essa parte das vazões corretamente? Eu vejo de acordo com a vazão de jusante do último trecho que chega na elevatória, que é esse aqui. Então, que valor que tem que dar isso aqui? Tem que dar a vazão máxima, que é 2,61, da bacia de esgotamento, mais o quê? Mais o valor que entrou extra de outra bacia, que é 6. Então, 6 mais 2,61 dá 8,61. Então, está correto. Se o de vocês não der correto, aí vocês têm que ver onde é que está o erro, tem que procurar, tá? Nessa videoaula eu também vou ensiná-los a colocar a cota do terreno montante e jusante. Aqui no DWG ou no PDF que eu criei a partir do DWG, eu vou aumentar um pouco aqui a escala para poder enxergar melhor. Então, no trecho 1.1, eu quero saber a cota do terreno de montante de 1.1. Então, essas aqui, gente, os PVs foram feitos em cima de cotas topográficas, tá? Nem todas as cotas topográficas têm PV, por exemplo, essa aqui não tem. Mas essa aqui tem. Então, eu só posso botar PV onde tem cota topográfica, tá? Então, onde é que está o valor dessa cota topográfica? Está aqui, ó, 26,127. Isso é a cota, né, em relação ao nível de referência, que eu não sei se é o nível do mar ou não. Aqui em cima é só o número do ponto, isso aqui não interessa, o que me interessa é a cota. Então, aqui, o montante do 1.1, né, que é essa cota topográfica aqui da rua, é 26,127. Então, vou colocar aqui 26,127. Aqui no Excel eu estou usando vírgula, né? Tem que ver, porque se vocês estão fazendo no Google Drive, tem uns que trabalham com vírgula e tem outros que trabalham com ponto. Ai, não é 217, é 127. 127, isso, 26,127. Isso. O jusante vai ser esse aqui, ó, 25,95. 25,95. Aqui eu configurei para ficar 3 casos depois da vírgula, que é o grau de precisão da topografia. Depois a 1.2, a cota de montante do 1.2 é a mesma do jusante de 1.1, então posso copiar. Igual a esse. E a jusante de 1.2 vai ser 25,806. Que é a cota de montante do 1.3, 25,806. A jusante de 1.3 é 25,822. Então, vocês têm que preencher isso até chegar na elevatória, né? Então, deixa eu fazer o terreno da elevatória aqui. Então, a elevatória está aqui, no ponto mais baixo, né? A elevatória sempre fica no ponto mais baixo. Se a gente tivesse em aula normal, vocês que teriam feito essa enumeração dos trechos, a enumeração dos PVs e o encaminhamento do esgoto pelas ruas. Só que fazer isso à distância é meio complicado, por isso que eu já entreguei para vocês pronto. Tá? Mas isso aqui a gente coloca o sentido do fluxo, de preferência, né, sempre do mais alto para o mais baixo. Então, aqui do 26,127 foi para o 25,504. Não pode ser ao contrário. E a elevatória eu procurei nessas ruas qual o ponto mais baixo e achei aqui, ó, 25,504. Então, aqui a elevatória, eu coloquei, aqui vai ser comprado um terreno para instalar a elevatória. Por isso que foi colocado aqui. Aqui também é 25,504. Então, tanto o montante quanto o jusante do 3.2 é 25,504. 25,504. 25,504. Então, vocês têm que preencher tudo isso aqui
para na próxima videoaula a gente continuar fazendo o nosso projeto. Até a próxima. Não esqueçam de ir salvando, tá, galera? E façam isso aqui online. Até mais.